de Oliveira, esse é o filho mais velho do Pinga Fogo. O Kiki é o primogênito. É o Kiki e que depois o Pinga Fogo apelidou de Sargentão. Esse é o famoso Sargentão, que não costuma dar entrevista não, mas hoje ele vai falar com a gente que é uma boa causa. Por que Sargentão, Kiki? Fui para o Exército, polícia do Exército em Brasília e se alistei em Maringá. Eu não queria comer a comida do Exército. Já que eu não queria comer. Eu comia aquela comida, mas parece que me fazia mal, alguma coisa assim e tal. Aí eu não comi tudo. Daí o pessoal achou que não deveria ir para Brasília, né? Polícia do Exército. E aí eu pedi a dispensa. Aí meu pai me apelidou de Sargentão, que eu não queria comer a comida do Exército. Não porque a comida não era boa, era porque, eu não sei, acho que era outro tipo de vida, né? Então, aí o Pinga Fogo me apelidou de Sargentão. Ex-funcionário da Caixa Econômica Federal por 2 anos. Pegar o Exército é complicado, então mudou muitas coisas e aconteceu isso. Você falou que você foi funcionário da Caixa. As pessoas imaginam que o Pinga Fogo a vida toda teve esse sucesso que ele foi no rádio e na televisão. Você, como filho mais velho, você pegou a época das vacas magras, vamos dizer assim também, né? Começo do Pinga Fogo, né? Sim, nunca passei fome. Meu pai sempre foi um batalhador, circo. Eu acho que o dinheiro que meu pai mais ganhou na vida foi em circo. Circo, fazendo comício. Né? Eu lembro uma vez que meu pai, ele fazia comício, ele não pegava em dinheiro. Ah, eu cobro lá tanto para fazer um comício. Ele pegava em cadeira de rodas. Você me dá 20 cadeiras de rodas e eu faço 10 comícios para você. E onde estão? Eu te pergunto. Onde estão essas cadeiras de rodas hoje? Está na mão de quem precisou. Ou precisa, na verdade. Então já era o Pinga Fogo, ele já era uma pessoa diferente, na verdade. Seu pai, ele tinha uma forma diferente até mesmo de pensar. Ele era um cara diferenciado. Ele era sistemático, né? Ele era sistemático. Meu pai tem o investigador e o detetive. O investigador é aquele que, depois que o crime acontece, ele vai e investiga. O meu pai era o detetive. Antes das coisas acontecer, ele ia e investigava e não deixava o crime acontecer. Então, meu pai, na verdade, era um detetive. Antes da pessoa passar fome, ele percebia que aquela família ia passar fome, ele já fazia campanha, fazia tudo para não deixar isso acontecer. Eu acho que ninguém nunca teve um carinho tão grande, o Kiki, pela palavra povo, como o Pinga Fogo. A gente percebe que quando ele falava povo, algumas pessoas falam tentando menosprezar o povo. O Pinga Fogo não, parece que ele tinha amor nessa palavra, né? Tinha amor pelo próximo, né? Pinga Fogo, ele gostava de ser simples. Por quê? Quando ele renunciou ao mandato de deputado federal, todo mundo hoje sonha em ser um deputado federal. Sonha. E ele foi o 8º deputado federal mais votado do país. O 2º do Paraná, perdeu por Max Rosman, os dois já são falecidos. Você vê a cabeça dele. Ele falou, eu vou renunciar, porque ele não aguentava mais. E nós também não queríamos que ele renunciasse. Tinha pressão dentro de casa, o partido político, PRN, na época do Collor, e aquela pressão, e ele não conseguia renunciar, mas ele não aguentava mais. Porque lá, ele falava, ou eu entro na panela, ou eu não faço nada. E como ele queria fazer as coisas para as pessoas, entendeu? Ele tinha que entrar na panela. E ele falou, não entra na panela. Entrar na panela que eu falo é... Entrar no jogo. Então, isso aí todo mundo sabe. Ele renunciou ao mandato, ele não foi para o aeroporto de Brasília. Se ele fosse, os caras do partido iam lá, no aeroporto, pegavam ele, faziam ele rasgar a carta de renúncia. Ele foi para a rodoviária de Brasília. Rodoviária. E pegou o ônibus e foi para São Paulo. Ninguém achou ele.
Então ele tem ele era diferente, né? Assim, na cabeça dele, e não tem quem muda, e não vai achar outro que vai ser igual ele. É complicado, né? Até nós também não queria, né? A família não queria? Não, eu não queria. Eu queria ter status. Meu pai ganhou um carro, o Ratinho ganhou um Opala SL, vou até falar o modelo dos carros. O Ratinho ganhou um Opala SL 92 vinho. O Zé Mundinho era motorista. Meu pai ganhou um Opala SL cinza Quebec. Quem que era o motorista? Cara feio, né? Então, é tanta coisa, e apartamento em Brasília, e ganhava muito dinheiro, né? Ele largou tudo, falou, eu não quero saber disso aqui. E foi fazer programa em Borrasópolis, na rádio Flor do Café, então Nova Era. E ali começava o império dele na comunicação, né? Não é império, teve foi sócio de 5 rádios. A Princesa de Roncador, Nova Era de Borrasópolis, Nova M Apucarana, Nova Ingá de Maringá e a Nova M Maringá, que era antiga difusora, né, 960 kHz. E então ele fez isso aí, mas não era dono, ele era sócio. Mas como ele tinha uma comunicação boa, então ele conseguiu implantar o sistema Pinga-Fogo de comunicação. Você acha que o seu pai, ele sempre teve a noção do tamanho dele, do tamanho da força do nome dele? Não, ele sabia da força dele, tanto é que ele foi candidato a deputado federal, nunca foi candidato a vereador, nem candidato a prefeito, nem a candidato a inspetor de quarteirão. Se eu for, eu perco. Mas o meu pai não. E ele recusou o título de cidadão honorário do Paraná. Você imagina, ele recusou o mandato de deputado federal, recusou um título de cidadão honorário do Paraná. É uma pessoa que ou você respeita ele, ou você acha que ele não está normal. Qual o segredo? O Kiki, ele entende muito de comunicação. Ele é o filho do Pinga-Fogo mais atento à comunicação e cobra de todos nós, e com toda a razão. Você consegue identificar qual o motivo? Por que seu pai fez tanto sucesso na comunicação e por que até hoje ele é tão imitado por todo mundo? Porque esses programas de televisão que nós temos hoje, programas de rádio, todos seguem um padrão criado pelo Pinga-Fogo. Muitos não admitem, mas o Pop Beija-Flor, o Salsicha, o Juliano, né? Então 70% da comunicação de Maringá está seguindo o Pinga-Fogo, porque é o que dá resultado. É comunicação simples, é isso? Esse é o segredo? Não é, falar a verdade, ser autêntico, entendeu? Não tem outro jeito. Não tem como você chegar na televisão e mentir mais. Isso acabou, entendeu? Você tem que ser o que você é. Ô Kiki, nós estamos aqui na chácara do Pinga-Fogo e aqui tem várias curiosidades do local. A mesa do Cadeia. Conta essa história, conta essa mesa aqui que nós estamos. O Cadeia era um apresentador fabuloso e fantástico. Ele trabalhava em Londrina, né? Na TV Tropical. E fazia o programa Cadeia, né? E ele almoçou na minha casa em Jandaia em 1985, 86. E foi nessa mesa aqui, né? Nessa mesa aqui. Aí depois eu casei, meu pai me deu a casa para mim, casa dele, me deu a casa para mim. E eu resolvi fazer uma cozinha nova, mais moderna. Ele falou, pega essa cozinha antiga aí e dá tudo pros outros aí. Um armário para um, pia para outro e tal. Mas essa mesa do Cadeia você não dá para ninguém. Leva lá para a chácara. Porque o Cadeia almoçou lá. Almoçou em casa. Acho que é 85, 86. E aqui, ó, o detalhe.
Aí é verdade. Aí com o guardanapo no ombro. E deu um pau no pinga-fogo, né? Lá na mesa, nós almoçando lá, falou: pinga-fogo, você tem uma mulher direita pra caramba, você trata de respeitar ela, porque é uma mulher fabulosa, né? E foi isso que... O pinga-fogo levou um chamusco do cadeia. Nossa senhora, uma paulada no lombo. E então essa mesa aqui ela é chamada mesa do cadeia. E tá aqui na chácara. E o rádio? Tô vendo que tem um rádio aqui. Esse rádio tem história também. Esse rádio foi comprado de São Paulo, um rádio Toshiba. Eu sempre venho na chácara, gosto de ouvir rádio, né? Não nasci para ser radialista, nada, né? Nasci para vender perfume. Mas aí, como sempre estou por aqui, ele trouxe esse rádio aqui para nós ouvirmos aqui. E ele passou o último aniversário dele aqui, 61 anos, ou 62 anos. Ele passou aqui sentado onde você está, na cadeira lá, porque ele achava que doía. Ele sentava na outra cadeira, doía a bunda dele, aí ele sentava naquela cadeira. Na cadeira almofadada. Exatamente. Ele chegou 10h30 da manhã aqui, aí começamos a comemorar o aniversário, ele estava aqui. Tava o Pelé, o Cid Cara Feia, eu aqui no canto aqui, e ele chegou 4 horas da tarde em casa, aí minha mãe ficou braba com ele, mas falei: não, mas coitado, é aniversário dele, né, mãe, deixa quieto. Como que você lida com a saudade do pinga-fogo? É difícil, né? É difícil porque o meu pai é um cara que me ajudou demais, de todas as formas. Financeiramente, ele era muito parceiro. Então ele é um cara gente boa pra caramba.